Olá, meu amado e minha amada irmã, nós estamos aqui mais uma vez para nós falarmos de um tema maravilhoso que se chama Jesus no Tabernáculo de Moisés. E a nossa última aula dessa série. Eu não sei com você, mas Deus falou profundamente ao meu coração durante esses dias em que eu estava ali debruçada sobre esse tema. E eu oro ao Senhor para que Ele também esteja fazendo a mesma coisa no seu coração. Que nós possamos crescer juntos, né? Na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Na aula passada nós falamos sobre o lugar santo, falamos da sua cobertura, falamos do seu mobiliário, né? A mesa da proposição, dos pães da proposição, do candelabro, falamos do altar do incenso, falamos coisas lindas que eu sei que ao seu coração foram tocadas também como revelações do Senhor, né? Aquela coisa de Deus olhar para nós e não ver o nosso pecado, porque nós estamos lavados, estamos limpos, né? Simbolizados por aquele linho branco, né? Todo rebordado, fino, né? Com fios de ouro ali. Então, Deus nos vê maravilhosos, Deus nos vê lindos, nós somos filhos do Rei verdadeiramente. E hoje nós vamos adentrar, né? no entendimento do Santo dos Santos. E uma coisa que nós falamos nas aulas anteriores o átrio, dentro daquela correspondência, né, de João, capítulo 14, versículo 6, que fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós vamos ver que lá o átrio era o caminho, né, a porta chamava caminho, o lugar santo, verdade, nós falamos sobre isso na semana passada. O Santo dos Santos, ele é a vida, caminho, verdade e vida. Então nós vamos agora adentrar ao lugar mais lindo, mais santo, né, que é o Santo dos Santos. Uma outra coisa que nós falamos sobre essas correlações, né, ali no átrio é o corpo, dentro do lugar santo é a alma, e ali no Santo dos Santos que está o nosso espírito, né? Falando sobre essa tricotomia que nós somos, né? Corpo, alma e espírito, né? Caminho, verdade e vida. E para adentrar ao Santo dos Santos, a primeira coisa que você tem ali é o quê? Uma porta, né, que nós já falamos, chama-se vida, porque a presença de Deus, ela está lá dentro, e aonde há a presença de Deus, há vida. Mas essa cortina, esse véu que está ali, ele é um véu que separava o lugar santo do Santo dos Santos, e ele tinha aproximadamente 50 centímetros de espessura. Você consegue imaginar isso? 50 centímetros de espessura, média aí, é muito grosso, muito grosso. Ele também era todo feito em linho fino, com bordado e com aquelas cores que nós mencionamos, né, nas aulas anteriores, do azul, lembrando o céu, da púrpura, falando sobre a majestade, do carmesim, nos lembrando sobre o sangue, né? E ele era todo bordado com ouro e figuras de querubins. Por que figuras de querubins? Porque o querubim, dentro do conceito, né, da angiologia, ele é aquele que guarda as coisas sagradas, as coisas santas do Senhor. O Santo dos Santos, ele só poderia ser adentrado pelo sumo sacerdote. A única pessoa autorizada a entrar no Santo dos Santos era o sumo sacerdote. E isso quando? Uma vez por ano, que era o dia da expiação dos pecados, o Yom Kippur, dia da expiação. Como que era feito isso, queridos?
o sumo sacerdote, ele tinha que estar todo paramentado, conforme as vestes lá descritas, né, por Deus, e ele tinha lá que levar o sangue em primeiro lugar, pela vida dele. Ele tinha que se purificar, né? Ele e a casa dele tinha que estar purificado, para ele poder depois oferecer o sacrifício, o sangue do sacrifício por toda a nação de Israel. Então era um ato muito solene, era um ato de grande expectativa, de grande apreensão pelo povo. Por quê? Porque até que ele entrasse lá, oferecesse o sangue, né, aspergia o sangue ali, Deus se agradasse e ele também oferecia do povo e ele conseguia sair, quando ele saísse o povo ficava em êxtase, em festa. Por quê? Porque significava que Deus recebeu a oferta, né, o sacrifício, e eles tinham mais um ano que eles podiam contar com a presença do Senhor na vida deles, né? O Santo dos Santos, ele é o lugar do nosso espírito, e ele é o lugar onde Deus fala conosco, e ele fala conosco onde? No nosso espírito vivificado. Se lá no átrio a iluminação ela era natural, sol, luas e estrelas, se no lugar santo a iluminação ela provinha do candelabro, no Santo dos Santos, a luz ali, a iluminação, era a própria glória de Deus, né? Mostrando que Deus, ele desce ao homem, ele vem ao homem, né? Então o véu foi rasgado e Deus se apresenta ao homem, mas ali no lugar santo, o Santo dos Santos, a iluminação era a própria presença de Deus. E é esse véu que você adentra ali, entre o lugar santo e o Santo dos Santos, que segundo as Escrituras foi rasgado no dia que Jesus expirou na cruz. Esse evento está lá em Mateus 27, dos versos 50 a 51, que diz: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Então, esse rasgou não é uma linguagem figurada, não, rasgou literalmente, significando que Jesus, ele abre para nós um novo e vivo caminho, onde nós podemos nos achegar a Deus. Jesus, a sua própria carne, o seu próprio corpo, ele é esse véu que foi rasgado. O véu foi a própria carne de Jesus que nos abre o caminho. Ele é o novo e vivo caminho. Ele é o véu que adentra o santuário, onde está lá o Santo dos Santos. Dentro do Santo dos Santos, quais são as peças que nós encontramos lá? O propiciatório. O que é o propiciatório? Eu trouxe aqui uma miniatura da Arca da Aliança. O propiciatório é essa tampa aqui, queridos. É a tampa que vem em cima da Arca da Aliança, que cobre a Arca da Aliança. Aqui ficava um espaço, de um jeito que quando o sumo sacerdote adentrava lá, né, aspergia o sangue em cima desta tampa aqui, que era oferecida pelos pecados dele e depois por toda a nação. No propiciatório, você tem a figura de dois anjos encurvados, em condição de adoração presente e permanente, né? É impossível estar ali na presença de Deus e não se curvar, né? Tal é a glória, tal é a majestade. Então, essa posição de adoração, de rendição, de alguém que não pode nem olhar porque ofusca,
de tanta glória que está ali, porque era daqui do meio deles, do meio dos querubins que estão aqui, é que Deus falava. Deus se fazia ouvir e dava as orientações para toda a nação. Essa peça aqui, ela todinha em ouro, ouro puro, ouro maravilhoso, ouro fino mesmo. Então essa peça era toda, não tem revestimento aqui, sabe? Não é a acácia revestida de ouro, aqui é ouro puro porque é o próprio Deus. A glória de Deus, a essência de Deus sendo manifestado através desta peça. Ela cobria a arca da aliança. Já a arca, ela é toda em madeira de acácia, né? Revestida de ouro, né? Revestida de ouro. Você vai ver isso, né? Que o propiciatório, falando ainda um pouquinho do propiciatório. O propiciatório, eu falei que era aqui que Deus vai falar. Anota aí no seu caderno, ou abre a sua Bíblia em Êxodo 25, 22. Vai dizer assim: ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Está lá em Êxodo 25, 22. Então, toda de ouro, simbolizando o melhor, e é isso que Deus pede de mim e de você também, que nós procuremos ser sempre melhores, né? Para nos achegar diante dele, porque a palavra diz, né, que sem santificação ninguém verá a Deus. Então, esse era o encontro de Deus com o seu povo, e esse foi o objetivo principal de Deus ter pedido para Moisés fazer isso, né? Antes de nós falarmos sobre a arca, nós vamos falar mais um pouquinho do propiciatório, que tem alguns pontos importantes. Então, o ponto principal da construção do tabernáculo foi justamente Deus se fazer presente na vida do seu povo. E aí ele vai consumar isso lá no Santo dos Santos. Uma outra coisa importantíssima, no propiciatório, a expiação de Cristo, ela foi a nossa própria propiciação. Nós vamos falar aqui que é propiciação. Lá em Romanos 3, 24 e 25, você vai ver isso, nós não vamos ler aqui agora, mas eu queria que você estudasse esse tema na sua casa e coloca aí Romanos 3, 24 e 25, que o apóstolo Paulo vai falar de Jesus sendo a nossa propiciação. E Jesus também, o nosso sumo sacerdote, ele entra no tabernáculo do céu com o seu sangue para nos purificar. Então, assim como na mesa do incenso, ele como sumo sacerdote, ele oferece, e o que ele oferece é a própria vida dele como incenso, nós vamos ver que ele como sumo sacerdote agora, no Santo dos Santos, ele oferece o seu próprio sangue. Ele não leva sangue de animais, ele não leva sangue de outras coisas, mas o seu próprio sangue, que vai fazer então a justificação e vai tirar o nosso pecado. Você vai ver isso lá em Hebreus, no capítulo 9, versículos 23 a 24, que fala assim: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então, Jesus, quando ele se sacrifica, ele pega o seu sangue, ele se apresenta diante de Deus, naquele tabernáculo, cujo modelo foi passado para Moisés, porque existe o original lá no céu. Ele não vai no tabernáculo de Moisés, mas ele vai no tabernáculo eterno oferecer o seu sangue como sumo sacerdote pela remissão dos nossos pecados.
E a arca, né, agora voltando aqui para a arca, que a gente deu uma atropeladinha, mas a arca, a madeira, né, revestida de ouro. A madeira falando da humanidade de Jesus e o ouro revelando a sua divindade, né? Ela tinha as argolas para colocar esse varal aqui, né? Esse varal, ele não era removível. Ele tinha que ficar permanentemente, porque quando eles peregrinavam, quando eles levantavam o acampamento, ela ia ser transportada e não podia tocar na arca. Não podia, ela tinha esses varões aqui para poder carregar, e ai daquele que tocasse na arca. E nós vamos ver que isso aconteceu lá com Uzá, em 2 Samuel 6:7. Nós não vamos ler aqui, mas Uzá, ele acabou tocando na arca e ele morreu, porque a ordem era não tocar na arca. O que continha dentro da arca? O maná, né, um recipiente de ouro, dentro dele tinha o maná, lembrando que Deus havia sido a provisão, o pão da vida, em toda a peregrinação deles ali. Você tinha a vara de Arão, simbolizando a autoridade e o poder que Deus conferiu a ele, né, diante dos filhos de Israel, essa autoridade que chegou até a ser questionada. E aí tem aquele episódio que Deus fala para Moisés, então, orientar todos os líderes das tribos e levar lá na presença de Deus as varas, né? Simbolizando cada vara era de um líder de tribo, e a vara que florescesse era aquele que ele escolheu para sumo sacerdote. E aí o povo se acalmou, porque foi a vara de Arão que floresceu, né? Tinha amendoeiras ali, que dá um outro estudo se a gente falar o porquê a flor que deu ali é a amendoeira. E tinha também as tábuas da lei, as tábuas da lei. Então essas três coisas aí, né? O maná significando o próprio Jesus em comunhão no nosso coração, né? Agora Jesus fala: eu sou o pão da vida, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então o maná já apontava, o maná como o alimento, a provisão já apontava para o verdadeiro pão, para o verdadeiro alimento. Aquele que, quando nós ingerimos, quando nós nos alimentamos, nos mantém firmes na nossa caminhada até a vinda dele, né? Então o pão é a comunhão de Jesus no nosso coração. A vara de Arão nós já falamos, né, sobre o poder e a autoridade, e ela também tem um significado. Aquela vara, era uma vara seca, e que quando Deus toca e escolhe, o que ela faz? Ela brota, ela volta a viver, né? Sai amendoeira ali, dá fruto. Assim é eu e você, revestidos da autoridade, do poder do Espírito Santo, naquilo que o Senhor nos chama, né? Nós florescemos, nós também damos frutos. E Jesus, ali nessa vara, significa que ele estava morto e ele ressuscitou. Então vai falar da ressurreição de Cristo. Essa vara vai falar do poder, da autoridade e daquele que venceu a morte. E tem com ele as chaves da morte e do inferno. Temos também as tábuas da lei, né? Dentro dessa arca aqui, nós temos as tábuas da lei. Jesus, ele foi o cumprimento da lei de Deus. Jesus, ele tinha no seu coração a lei de Deus. Nós vamos ver isso lá em Salmo 40, nos versículos de 7 a 8, diz: então eu disse, eis aqui estou. No livro está escrito a meu respeito, no rolo do livro está escrito a meu respeito: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Então a arca, ela vai representar
a presença divina, o trono de Deus, a glória de Deus, a plenitude corpórea da divindade revelada aos homens, e quem via a arca, via Deus. Quem via Jesus, via o Pai, né? Ele vai falar lá para Felipe: Felipe, há quanto tempo eu estou convosco e você fala, mostra-me o Pai, mostra-nos o Pai. Quem me vê, vê o Pai. E finalizando, queridos, a nossa aula. Hoje, nós adentramos o Santo dos Santos através do nosso espírito. É no nosso espírito que Deus fala conosco. Um dia, quando tivermos o nosso corpo glorificado, estaremos na presença dele em corpo, alma e espírito. Jesus Cristo, ele vem para cumprir todos os simbolismos do tabernáculo e também do templo. E Jesus Cristo, ele é mediador de uma aliança superior, com promessas superiores, através de um sacrifício superior. Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote perfeito e definitivo, que pertence também a uma ordem superior, ministra um santuário superior e nos garante esperança superior. A obra redentora de Cristo é completa, é perfeita. Não necessitamos mais de nenhum objeto, de nenhum móvel, de nada para nos levar à presença de Deus. Jesus Cristo, ele nos fez templos do Espírito Santo, não havendo mais a centralização de um único lugar para que nós pudéssemos adorar a Deus. Agora podemos adorá-lo em espírito e em verdade. Jesus Cristo rasgou o véu e ele nos leva consigo ao Santo dos Santos no céu, o verdadeiro tabernáculo celestial, aquele mostrado a Moisés no início do nosso estudo. Glória a Deus por Jesus, pela consumação de tudo isso, para nós podermos estar aqui hoje falando para você essas revelações profundas e lindas. Que o Senhor continue falando aos nossos corações, que o Senhor continue nos sustentando e que nós continuemos a perseverar nesses caminhos e que nós conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Que Ele nos ajude, que o Espírito Santo nos ajude nesta caminhada. E eu peço isso por você também, em nome de Jesus. E assim finalizamos. Tenha um excelente domingo e a paz do Senhor.